O nível do Guaíba chegou a 4 metros e 27 centímetros, segundo a última medição da Agência Nacional de Águas, a 1h15 da tarde. E uma das ações para acelerar o escoamento das águas em Porto Alegre é a instalação de bombas enviadas pela Companhia de Saneamento Básico de São Paulo, a Sabesp. Ontem, uma delas começou a funcionar na região do bairro Sarandi. O sistema é capaz de retirar cerca de 2.000 litros de água por segundo. E mais 8 bombas também vão ser colocadas em outros pontos da cidade. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Carlos Tucci, que é professor titular aposentado do Instituto de Pesquisas Hidráulicas. Professor, quanto esse sistema de bombas pode acelerar a vazão de toda essa água, hein? Boa tarde e seja muito bem-vindo aqui no Conexão. Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Essas bombas, elas têm um poder importante, mas vão levar alguns dias para que, dependendo do volume de cada setor, Porto Alegre tinha um volume importante, né, da ordem de 20 ou 30 milhões de metros cúbicos. Portanto, a retirada disso vai ser gradual em função das capacidades das bombas ao longo de todo o sistema. E também, evidentemente, quando o rio baixar, né? Bom, mas o rio vai demorar, o Guaíba, para voltar aos 3 metros de cota, ele vai ainda levar até o final do mês. Então, é importante esse trabalho desse apoio da Sabesp em vários pontos da cidade com esses sistemas, para que isso antecipe o retorno das condições normais dessas áreas, tanto no Sarandi como em outras áreas da cidade. Professor, só para deixar todo mundo no mesmo pé, na última sexta-feira a gente acompanhou uma coletiva de imprensa do ministro Paulo Pimenta. E ele dizia justamente sobre a importância desse recurso, sobre a importância de ter as bombas. Isso porque a cidade tem diques, ultrapassou o limite, ou seja, houve inundação e a água ficou represada, né? Sim. Na realidade, houve alguns problemas, porque algumas entraram pelo próprio sistema, porque as bombas falharam ou ficaram sem eletricidade, ou pelos portões. Então, a questão toda é que para você bombear, você tem que isolar essa entrada de água, porque senão você bombeia e ela volta. Então, isolando a entrada, esse bombeamento é efetivo, porque o nível vai baixando. Porque também, com nível alto, a jusante, a rio, digamos, para onde você está bombeando, não adianta, porque a água voltaria. Mas como foi feito contenções no retorno dessa água, isso permite o rebaixamento ao longo desse subsistema. Já numa parte central da cidade já foi reduzido, no Menino Deus também já foi reduzido. Então, esse é um processo agora de retorno. Se esperar pelo rio, isso vai acontecer só 1º de junho, por aí. Mas assim você já vai recuperando a cidade e a cidade pode dar continuidade às suas atividades e recuperar todo esse problema que ocorreu. Professor, só para a gente também entender, a cota de alerta já é de 2,5 metros, quando o Guaíba chega a 2,5 metros. Cota de inundação, 3 metros. E hoje, apesar da redução, não é verdade? Porque de manhã estava até um pouco mais, estava 4 metros e 32 centímetros, agora 4 metros e 27, ainda assim está muito acima da cota de inundação. Então, esse processo da retirada de água com bombas, ele só é possível em alguns locais? Como que é a instalação dessas bombas de uma forma estratégica? Porque como ainda o nível está muito alto, esse trabalho pode ser feito em qualquer lugar ou não? Não, em primeiro lugar, você tem que, como está entrando água pelo próprio conduto das bombas, não das antigas, a água, se você bombear de volta, a água continua vindo, ela vai tentando sempre equilibrar o mesmo nível. Só que o que você faz? Você isola essa entrada com pequenos diques junto à estação de bombas, e aí você pode bombear e reduzir realmente o nível e esperar o rio baixar depois para voltar à normalidade. E não poderia só bombear, porque o bombeamento está sendo feito, ele está sendo feito por outro caminho que não as bombas do próprio sistema.
né? E para que ela fosse efetiva, você tem que bloquear a entrada dos condutos antigos para que ele não retorne aquilo que você está bombeando. Agora, professor, para a gente ter uma ideia, né? Nós temos acompanhado, choveu muito, solo encharcado, níveis de vários rios, os níveis muito altos ainda, né? O que a gente pode dizer sobre a situação hídrica no Rio Grande do Sul? Quais são os principais rios? O que a gente pode mapear neste momento? Superior das bacias Taquari e Jacuí, o processo é mais rápido, né? Porque são bacias rápidas, enchem, inundam e rapidamente elas esvaziam. Então, para essas, de certa forma, se não houverem novas chuvas que voltem a ter impacto, elas estão recuperando e já encontrando até as cenas que mostram várias casas destruídas, etc. Já permite recuperar, fazer o trabalho de limpeza e recuperação. Na parte mais próxima a Porto Alegre, da região metropolitana, onde você tem 4,3 milhões de pessoas, que pega todas as cidades, Porto Alegre, Canoas, São Leopoldo, todas essas, o problema já é diferente, porque todo esse escoamento só sai pela Lagoa dos Patos e Guaíba e Lagoa dos Patos, até no mar. Então, o esvaziamento dessa vazão é muito lento, por isso que está essa demora. Ele tende a ocorrer provavelmente até o início do próximo mês ou final desse mês, né? Pelas nossas estimativas, está mais ou menos nessa faixa, que ele está retornando a valores próximos entre 3 e 3,5. Que já é um pouquinho acima, mas com um pouquinho acima não tem tanto impacto. E aí pode-se voltar à normalidade. Mas isso é a característica dessa área. Na cheia de 41, que é um comparativo geralmente feito, a cheia toda levou 45 dias. Se nós chegarmos no final desse mês, vão ser 30 dias, vão ser próximo daquela de 41. Portanto, é característica desse sistema de ele encher e esvaziar gradualmente, por causa da saída lá em Rio Grande. Então, é dentro desses condicionantes que deve se fazer a gestão. O rebaixamento, também já tem uma ação dessa de bombeamento em Canoas, se não me engano em São Leopoldo, que é as áreas onde tem diques de proteção e que falharam no caso de Canoas e São Leopoldo, porque a cota da água foi superior aos diques e aí ele abriu brechas no sistema. Então eles estão recuperando sistemas e bombeando para fora e o rebaixando. A gente espera que a normalidade volte aí no início de junho, e aí passa-se a fase de diagnóstico e recuperação da infraestrutura do Estado, que vai levar um certo tempo. E depois, eu acredito que o objetivo é buscar a modernização do sistema de proteção, com ações no sentido de longo prazo, como previsão e alerta, zoneamento de inundação e medidas construtivas sustentáveis, e nós possamos ter um futuro com o mínimo de impacto quando vier a ocorrer um evento dessa natureza. Com certeza. A gente tem que aprender muito com essa tragédia, né, professor? E realmente tomar medidas mais eficazes de prevenção e contenção. Agora, professor, tirando o que a gente já tem de experiência e de modelos, por exemplo, em cidades japonesas, na Holanda, e adaptando para a nossa realidade, além, claro, de manter aí tudo funcionando, dos diques existentes, revisar realmente a altura desses diques, o que mais a gente teria que fazer olhando especificamente para essa região? Bom, as primeiras medidas de sustentável de longo prazo, porque quando você atua sobre o risco, você tem, com medidas não estruturais, você convive com o risco. Nas medidas estruturais, você reduz o risco. Só que medidas estruturais são obras muito caras, dificilmente você consegue aplicar em todo o território do Estado. Os próprios americanos, na década de 70, tudo que isso era impossível. Então, grande parte das medidas tem que ser não estruturais, que envolvem a previsão e alerta de inundação e o zoneamento de áreas de ocupação, para que a população saiba onde ocupar e conheça seus riscos
e tenha precaução sobre ele. Então, essas duas medidas. O zoneamento, ele é incorporado ao plano diretor das cidades, de tal forma que você tem uma estrutura de gestão controlando. Você, por exemplo, não vai construir uma área de muito risco e nenhum banco vai financiar uma obra nessas condições. Então, você organiza a sociedade. Aí você entra na outra fase, que aquelas pessoas que já estão ocupando esses locais de altíssimo risco, que precisam de uma relocação ou de um apoio de reassentamento. Então, você vai, nessa fase, gradualmente diminuindo a população de risco e organizando a ocupação dos espaços, junto com a previsão e alerta que lhe dá antecipação daquilo que vai ocorrer e você possa sair e depois voltar para a sua residência. As construções que mesmo estiverem em área de risco, elas podem ser mais fortalecidas para que a pessoa possa voltar e recuperar. Tem um exemplo, se não me engano, no Pará, em que tem uma época do ano que todos os anos inunda uma determinada área, que é uma área de comércio. E eles já estão acostumados a conviver com esse processo, dessas condições de sair e voltar e recuperar. Então, você não consegue proteger todo o país com obras, que seria o ideal. Primeiro, porque os custos são altos, os riscos, quando não funcionar, são altos, e você procura equilibrar entre medidas estruturais e não estruturais, dentro de uma visão de longo prazo para o Estado. Sim. E aí trabalhando todas as cidades que têm impacto nesse sentido. Professor, só para a gente fechar a análise, até para a gente aproveitar a experiência do senhor, seria possível o Rio Grande do Sul adotar aquele sistema do chamado cidades esponja, onde o município, claro, ele consegue armazenar a água e depois até reutilizar no momento de mais seca, porque o Rio Grande do Sul enfrentou uma seca severa no ano passado, afetou a agricultura, a gente acompanhou aqui nos nossos telejornais Agro Record News Rural, e agora tem essa enchente danada. Então, é possível ou seria uma obra extremamente cara e pela extensão da área também poderia dificultar o funcionamento na sua totalidade? A cidade esponja é num outro foco. Você tem dois tipos de inundação. A inundação que nós vimos agora, que é a inundação ribeirinha, de médios e grandes rios. Essa é uma inundação que tem na história do homem, desde o dilúvio. Agora você tem um outro tipo de inundação, que é na drenagem urbana, que é na área urbanizada das cidades, que pegam bacias maiores, mas são muito altas, porque com a impermeabilização do solo você aumenta muito a vazão. É nessa que normalmente se utiliza a cidade esponja. Voltar às condições de infiltração normais da natureza quando você impermeabiliza o solo, criar espaço de infiltração. Mas isso é atuando na drenagem urbana, que são outros espaços menores, bastante densificados, onde você prioriza a infiltração. Não é o caso da inundação ribeirinha, porque a grande maioria do espaço que nós estamos falando já tem infiltração natural, né? Cidade esponja é um conceito utilizado na parte urbanizada da drenagem urbana. A drenagem urbana não foi um problema nessa cheia, que ela geralmente ocorre numa área restrita, onde a cidade está urbanizada e a vazão que devia ser 6 ou 7 vezes maior naquela área impermeabilizada. E então a cidade esponja ajuda a resolver esses problemas de drenagem urbana, que são chuvas intensas localizadas nas áreas urbanas de cidades. Por isso que é bom a gente ouvir quem entende do assunto. Aprendi muito agora sobre isso, porque muito se tem falado sobre a cidade esponja e deu para entender agora a diferença. Professor, muito obrigada pela análise, pela participação. Foi bem importante ouvir o senhor aqui no Conexão. Uma boa tarde e até a próxima. Boa tarde. Espero que todos se recuperem o quanto antes. Essa é a nossa torcida também, professor.